Vamos ver este relato aqui. Algo estranho na floresta. Boa noite, Ana e assombrados, tudo bem? Aqui quem fala é o fulano, mas pode me chamar de Cicrano. Pode ficar tranquila que este relato não terá nomes. Vamos lá. Lá por 2012, também, olha, 2012. Lá por 2012 foi onde ocorreu esse relato. Estávamos em mais ou menos 10 amigos em um parque histórico, bem pertinho da minha antiga casa. No fim do parque tem uma quadra de basquete e futebol, feita de concreto, com aquelas arquibancadas que vai subindo por camadas, sabe? Nós íamos frequentemente a esse local à noite para jogar conversa fora, às vezes beber, coisa de adolescente, sabe? A gente ficava sempre ali sentado naquela arquibancada, de frente para a rua, pois para acessar o parque tinha que passar por uma ponte e sempre que a polícia aparecia após as 10 horas da noite por lá, eles davam uns tapas em nós. Ai, meu Deus! Então a gente corria para uma floresta que tinha ali atrás. Nesse dia estávamos apenas conversando e fumando uns cigarros. Era por volta das 11 da noite quando uma viatura entrou para fazer uma patrulha diária no local. Então, como de costume, corremos para dentro da floresta. Eu fui o primeiro a entrar e fiquei mais a fundo dentro ali da floresta. E logo quando paramos para esperar, eu comecei a escutar um barulho de passos nas folhas atrás de nós. Eu imediatamente falei para os meus colegas que eu estava escutando alguma coisa e que poderia ser a polícia que poderia ter descido do carro e estavam a pé rondando a floresta, mas ninguém deu bola. Ficamos ali escondidos por volta de uns 2 minutos, que foi o tempo da viatura fazer a ronda e sair de lá. E 2 minutinhos só? E nesse tempo eu estava escutando o tempo todo esse barulho de passos. Mas quando eles saíram, nós voltamos para a quadra. Ao chegar lá, um dos meninos pediu o isqueiro para acender o cigarro, mas o único colega que tinha isqueiro percebeu que perdeu ao correr para dentro da floresta. Então fomos todos os 10, nossa, 10, né? Fomos todos os 10 com a lanterninha daqueles celulares velhos procurando o bendito do isqueiro. Ficamos procurando bem próximo da floresta e eu ainda estava escutando o barulho de passos. E estava sempre comentando com a galera, até que num momento fez um barulho bem alto de um galho quebrando bem na nossa frente. Foi quando todos apontaram as lanternas na direção e o que vimos foi muito estranho. Olha, Ana, eu não sei o que era, mas a descrição era de um humanoide. Ele estava engatinhando, era bem pálido, ele não tinha pelo nenhum no corpo, era careca e era extremamente magro, mas muito magro mesmo. Tinha um tamanho de um adulto e logo ao apontar as luzes, esse ser olhou para nós e todos, sem exceção, saímos correndo do local. Paramos de correr só depois de 3 quadras do parque. Ninguém quis comentar o que havíamos visto e fomos todos embora. Olha, eu não sei o que era aquilo. Poderia ser um noia, pois ali próximo tinha algumas biqueiras, sabe? Ou poderia ser algo sobrenatural. De verdade que eu não penso ter sido alguém na pira de drogas, pois foi muito estranho. Muito mesmo. Até mesmo depois do ocorrido, o pessoal mudava de assunto quando eu tentava falar sobre isso. Alguns anos depois eu ouvi aquela creepypasta do The Rake e ao ver a imagem da criatura, eu imediatamente associei com aquilo que vimos no parque. Vou até te enviar uma foto em anexo, como exemplo, para você ter uma ideia. E só de contar esse relato eu fico arrepiado. Eu não descarto a possibilidade de ser alguém numa bad trip. E eu pergunto a vocês, assombrados, alguém já presenciou algo desse tipo? Bom, era esse o meu relato, peço desculpa se ficou muito longo, acompanho há anos o seu canal e só agora, depois que eu mostrei para uma amiga os seus vídeos, que combinamos de cada um mandar um relato, e eu tenho vários, mas eles podem ficar para um outro momento. Um beijo a vocês, um beijo a você e a todos, espero que tenham gostado e bons sustos a todos.
Um beijo para você, obrigada. Entendi, o The Rake, né? Vocês conhecem aí o The Rake? Sei lá, será que era alguém assim, um viciado que tava nessas condições? Extremamente magro, extremamente branco, pelado, careca, sei lá, andando por lá querendo, vai saber, ou não. Ou era algum ser, alguma coisa esquisita mesmo, hein? Alguém já viu o The Rake? Seria o coisa ruim? A moça que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ela, aconteceu com o marido da irmã dela, com o cunhado. Bom, ela conta que a irmã e o cunhado gostam muito de tomar uma cervejinha, gosta até demais. E ela conta que em 2008, os dois, a irmã e o marido da irmã, né? A irmã e o cunhado estavam bebendo demais. Eles estavam passando a conta, estavam bebendo até pinga já. E toda noite, alguns amigos do cunhado dela iam para casa deles lá para jogar um tal de bozó. Diz que estavam viciados nessa coisa aí, nesse tal jogo, que ela não sabe exatamente do que se trata, ela só sabe que é um jogo de dados. É um jogo com dados, eu não sei, bozó. E, apesar da moça que nos conta esse relato ser adolescente na época, ela se incomodava com essa situação com os dois, a irmã e o cunhado. Ela se incomodava com a atitude dos dois, porque a sobrinha dela não tinha nem 5 anos.
E aí, frequentemente, a moça que nos conta o relato ia lá, buscava a sobrinha para dormir com ela. Para a menina não achar normal ter sempre os pais bêbados em casa e a casa cheia de estranhos. E numa dessas noites de bebida e jogo, ela lembra que estava fazendo bastante frio, o que é bem atípico, né? Lá para aqueles lados do norte, nordeste. E já passava das 4 da manhã quando o cunhado dela e a irmã estavam lá batendo desesperados no portão da casa da moça que nos conta esse relato. Claro que acordou todo mundo da casa, acordou ela, acordou as irmãs, acordou a mãe, e eles estavam lá desesperados, querendo levar a filha deles, a garotinha de 4 anos, né, não tinha nem 5 anos, ela tinha 4, querendo levar a filha embora. Eles estavam aos prantos, nervosos, querendo que a filha fosse dormir com eles em casa. Aí a mãe dela falou para eles terem calma e contar o que aconteceu. Então o cunhado dela, tremendo e com os olhos cheios d'água, contou que estava ele e mais 2 amigos jogando bozó numa mesa para 4 pessoas. Ou seja, havia um lugar vago. Né? Estavam em 3 jogando numa mesa para 4. E estavam jogando ali com todas as portas e janelas da casa abertas, o que é normal lá. Bom, estavam eles lá bebendo, jogando e bebendo, jogando e bebendo, tudo na descontração, conversando ali, quando já passado ali da meia-noite, apareceu um homem na porta da casa. E o cunhado dela disse que todo mundo olhou para aquele homem, mas continuaram sentados, não se levantaram, nada. Eles nem se assustaram. Ele disse não saber explicar direito essa reação, porque era como se a hora que o homem apareceu na porta, ele estivesse exercendo um certo poder sobre eles ali sentados na mesa. Porque em sã consciência, né, o que seria normal? Todo mundo levantar, achar que se trata de um assalto, de um roubo, ou pelo menos perguntar, o que você está fazendo aqui, né? Não é normal uma pessoa entrar assim na sua casa. Mas não. Todos continuaram ali olhando para ele como se estivesse num transe. E esse homem vestia sapatos sociais pretos, calça social preta, uma capa com capuz também preta que ia até a altura do joelho e um enorme chapéu preto que lhe cobria parte do rosto, fazia sombra no rosto dele e eles só podiam ver a boca desse homem. E o homem na porta perguntou se ele poderia entrar e jogar com os 3. E os 3 não conseguiam abrir a boca para falar uma palavra. Apenas se viram ali quase que obrigados a concordar. E eles balançaram a cabeça, afirmando que sim, podia entrar e jogar. O homem então entrou, sentou e iniciou as partidas ali do jogo. O cunhado dela disse que eles jogaram mais de 15 partidas e ele ganhava todas. O homem, o estranho homem, ganhava todas. Disse também que a todo momento ele e os amigos olhavam fixamente para a mesa, só olhavam para a mesa e, eventualmente, entre uma partida e outra, eles conseguiam observar o sorriso daquele homem, um sorriso malicioso e ao mesmo tempo satisfeito por ter ganho as partidas. Nessa hora, o cunhado dela disse aos prantos que quando se deu conta, sabe-se lá quanto tempo já havia passado, ele se tocou que não enxergava o rosto daquele homem, que não estava certo permitir que um estranho entrasse assim na casa dele e fosse jogando. Então ele começou a retomar a consciência ali e resolveu perguntar para o homem quem era ele, de onde ele tinha vindo, o que ele queria ali jogando com eles. E nessa hora o cunhado dela disse, soluçando assim, que o homem sumiu na frente dele e dos outros 2 amigos. Assim, simplesmente sumiu diante dos olhos dos 3. E os 3 ficaram ali, um olhando para a cara do outro, sem entender o que tinha acontecido, o que tinha acabado de acontecer ali. Aí os 3 levantaram, assim, atônitos e pasmos, e começaram a conversar do que tinha acontecido, o que será que foi, não sei o quê, quando, segundo o cunhado dela, começaram a sentir um cheiro que vinha da sala, que era um cheiro de carniça, era tão fedido quanto uma carniça e azedo, tão azedo quanto um vinagre. Esse era o cheiro. Ela não sabe, será que seria enxofre? Diz que os 2 amigos do cunhado dela não ficaram mais nem um segundo lá, eles cataram e foram embora, rapidinho. Aí o cunhado dela foi chamar a irmã dela, que dormia no quarto ao lado ali,
E ele contou para ela desesperado tudo que tinha acabado de acontecer, quando a esposa dele, né, a irmã da moça que nos conta esse relato, com muito medo, disse que queria ir lá buscar a filha dela, porque diz que tudo isso só aconteceu porque não tinha nenhuma criança na casa. Aí a moça que nos conta o relato diz assim, olha as ideias, né? Em vez de, não, isso aconteceu porque não tinha criança na casa, não porque eles estavam bebendo e jogando até, né? Porque até parece que bebida e jogo atrai algum anjo, alguma proteção, espíritos protetores, né? Muito pelo contrário. Bom, acontece que eles dormiram ali mesmo, na casa da irmã, da mãe, né, da moça que nos conta esse relato. E pela manhã foram embora para casa com a sobrinha dela. Por um tempo, eles pararam com os jogos, mas depois voltaram a jogar, só que sempre de dia. Nunca mais jogaram durante a noite. À noite, eles se recolhiam, trancavam toda a casa e procuraram não falar mais no assunto também. E 10 meses depois, eles se mudaram de casa. E se vocês gostaram desses relatos, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! O demônio e a janela. Ok. Olá, Ana e família assombrada. Fico muito feliz de estar relatando mais um caso que aconteceu comigo para vocês. Em primeiro lugar, preciso dizer que em 2017 eu mudei de casa, para uma, inclusive, que tinha fama de assombrada, mas entre alguns vultos e outros, tudo certo. Nessa época eu namorava e tinha um relacionamento bem tóxico. E os fatos que irei relatar me fizeram enxergar isso e até terminar o namoro. Eu não sei se realmente essas coisas tinham a ver com a pessoa que eu namorava, mas vou deixar que você e os assombrados tirem as suas conclusões. A batida na janela. A primeira coisa que me ocorreu na casa foi que certa noite eu estava indo dormir, e quando eu estava pegando no sono, ouvi uma batida forte na janela. Eu acordei assustada, pois o bairro onde eu moro é relativamente perigoso. E quando o antigo dono morava aqui, já aconteceu de pessoas entrarem no quintal para roubarem coisas, e na hora não veio que seria algo sobrenatural, entende? Mas sim alguém tentando quebrar o vidro da janela, ou sei lá. Levantei rapidamente e corri para a porta da sala, que é de blindex, para ver se eu enxergava alguém no quintal, e não tinha ninguém. Mas como fiquei com medo, chamei meu pai, que saiu e averiguou todo o quintal e realmente não tinha ninguém. As nossas cachorrinhas também não latiram, nem nada. E aí todo mundo achou que eu tinha sonhado ou algo do tipo. Inclusive eu também achei que tinha sonhado. Achei que era um fato isolado ou coisa da minha cabeça. A janela do banheiro. Sim, acho que esses espíritos, ou sei lá o que eram, tinham algum problema com janelas, porque mais uma vez foram me atormentar agora pela janela do banheiro. Alguns dias se passaram do último ocorrido e numa noite qualquer eu fiquei enrolando para tomar banho e quando percebi já passava da meia-noite. Quando entrei no banheiro, minha mãe já estava dormindo e o meu irmão assistia alguma coisa na TV da sala. Aí beleza. No meio do meu banho, escuto 3 batidas na janela do banheiro e pensei, meu irmão deve estar fazendo alguma brincadeira comigo. Porque ele e o meu pai amavam fazer essas coisas. Aí eu gritei lá do banheiro, Jorge, para de brincadeira que eu sei que é você. E assim continuei o meu banho. E não passou nem 1 minuto e novamente 3 batidas na janela do banheiro. Eu me apressei para terminar o banho e, super irritada, abri a porta do banheiro gritando, Jorge, vamos parar com gracinha, porque... E aí, antes de eu terminar a frase, eu olho no sofá e meu irmão estava dormindo. Como achei que ele estava fingindo, fui até ele, mas ele realmente tinha caído no sono. Achei que o meu pai tinha chegado mais cedo de viagem e tentado me assustar. Fui conferir a porta da sala que dá acesso à minha casa e estava tudo trancado. Ou seja, realmente não tinha como ser o meu irmão, porque ele não conseguiria entrar tão rápido a tempo de eu sair do banheiro e trancar a porta e deitar para fingir estar dormindo. E também não era o meu pai, pois eu saí e conferi que ele não tinha chegado ainda e não tinha absolutamente ninguém lá fora. Nisso eu comecei a ficar com medo, até de tomar banho, quando não tinha ninguém acordado. E o tormento final. Passado também algum tempo desses relatos, quando achei que estava tudo bem, eu tive um sonho. Na verdade, estava mais para pesadelo.
Eu sonhei que estava aqui na minha casa, mas era tudo muito escuro e estranho. E quando chegou o meu ex, um treco estranho, uma forma que não tem como descrever, mas era horrenda, voava pela casa. E nesse sonho eu ficava só olhando para aquilo sem fazer nada, mas sentindo medo. E então acordei. Não preciso dizer que não consegui dormir mais. A segunda vez foi quando eu fui para a casa da minha avó e lá eu sonhei que estava no sofá da casa dela e o meu ex estava comigo. Aí ele começou a passar a mão nas minhas pernas e começou a se transformar naquele bicho feio do outro sonho e a falar algumas coisas que agora eu não me lembro, mas eu sei que no sonho eu me levantei e comecei a correr pelas ruas da cidade da minha avó. Acordei mais uma vez super assustada. Por vários dias eu não conseguia dormir e tinha que deixar a luz acesa de tanto medo que isso me causou. Bom, Ana, depois disso eu comecei a repensar o namoro que eu estava vivendo. Os caminhos que esse relacionamento estava me levando era só de sofrimento e perdição. Por vários motivos eu terminei. E inclusive um dos motivos foram esses sonhos bizarros. E isso parou de me atormentar. Eu não sei se os acontecimentos na casa têm a ver, mas hoje acho que tudo estava relacionado, porque depois tudo cessou. Mas e aí, Ana e assombrados, o que acham de tudo isso? Me deixem suas opiniões que ficarei feliz em ouvir. Beijos, Aninha, perdão se tiver algum erro. Um beijo para você, obrigada. Pode ter relação sim. Primeiro porque toda situação que acho que acontecia com o seu namorado te deixava para baixo, te deixava triste, te deixava ruim, e isso pode atrair coisas. E segundo, às vezes ele tinha algo carregado ao redor dele, junto com ele, trazia essas coisas, né? E talvez esses sonhos também fossem uma forma de alerta, ou essas batidas, alguma coisa, até tentando te alertar, falar, ó, manda pra lá, isso não é coisa boa, não vai te trazer coisa boa, se liberta, viu? Alô, olá, joga isso pra fora, sai dessa, às vezes, né? Era o meu pai? Vamos ver. Boa noite, Ana Paula e todos os inscritos do canal. No relato não haverá nomes e se houver estarão trocados. Uma noite eu estava depressiva, melancólica, com muitas saudades do meu pai, que faleceu já vai fazer 10 anos esse ano. O meu pai foi um dos melhores homens deste mundo, muito carinhoso, amoroso, nunca me deixou faltar nada, nem a mim nem a minha família. Ele até recebeu uma homenagem na empresa que ele trabalhava como contador por 40 anos. Ele era querido por todos os amigos, pelos filhos, pelos parentes, mas infelizmente ele foi acometido por uma doença neurológica chamada mal de Alzheimer. Ele ficou 16 anos doente. Fizemos tudo o que foi possível por ele. Eu, por ser solteira e morar na mesma cidade, os meus 2 outros irmãos moram em São Paulo, eu é quem mais ficava com ele. Infelizmente, a doença acabou com ele, levando-o a falecer de pneumonia e AVC no hospital. Quando foi uma madrugada, eu fui fumar no quintal, fiquei olhando o céu, ouvindo a música da cantora Marília Mendonça, Estrelinha, e estava chorando de saudade do meu paizinho, de quando ele estava saudável. Me lembrei de muitos momentos bons da gente. Depois coloquei hinos da Igreja Católica para dar forças ao meu coração, rezei e fui dormir. Quando era alta madrugada, eu escutei o meu nome alto, uma voz masculina dentro do meu quarto. Acendi o abajur e não tinha nada. Eu moro com a minha mãe, eu sou solteira, não tinha mais ninguém em casa nessa noite. Fiquei pensando se seria ele, mas eu não chamei ele não, tá? Quando eu estava escutando a música. Eu tenho noção do mundo espiritual, eu sei que não é bom ficar chamando os espíritos. Será que ele veio me consolar? Eu só sonhei com ele uma vez. Ana Paula, desculpe se o relato ficou longo, imagina, curtíssimo. Eu quis fazer uma homenagem ao meu pai. Que saudades eu tenho dele. Obrigada se você puder contar a minha história. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Atenciosamente, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Acredito que não é coincidência. Justamente na noite depois
de você lembrar muito dele e tudo mais, você ouvir o seu nome por uma voz masculina dentro do seu quarto, eu acredito que pode ser ele sim, só pra dizer, tipo, eu tô aqui com você, tá? Não precisa sentir, não precisa ficar triste, porque eu ainda te vejo, ainda te acompanho, e quando você precisar eu tô aqui, sabe? Mais ou menos isso. Cada um acha uma maneira, sei lá, ou tem a possibilidade de mostrar de uma maneira. Às vezes vai ser em sonho, às vezes um sinal, um passarinho batendo na janela que só você vai entender que aquilo é um sinal para você. Às vezes ele falando o seu nome, tipo, não dá para falar muita coisa, mas pelo menos escolheu falar o seu nome, alguma coisa assim, entendeu? Acho que seria muita coincidência, entendeu? Não ser nada. Quer dizer, não é coincidência o que eu quero dizer. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau. Vamos lá. A menina de branco na fábrica. Vamos ver o relato. Olá, assombrados, Ana e Mateus, sou a fulana que vim contar mais um relato para vocês. Os nomes estão trocados. Esse caso aconteceu em Volta Redonda, cidade do estado do Rio de Janeiro. Quem passa a contar agora é Lucas, quem vivenciou o ocorrido. Então, agora é esse Lucas, entre aspas, né, nomes trocados, quem está contando a história. Eu era porteiro de uma famosa fábrica. Fábrica essa que mexia com plásticos. Era, assim, 2 turnos. A fábrica funcionava 24 horas por dia. Cadê? E eu comecei com o turno da manhã, que era das 6 da manhã até as 5 da tarde. Fiquei nesse turno por 8 meses e nesse tempo tudo foi muito bem para mim. Depois desses 8 meses, eu passei para o turno noturno. Eu pegava às 5 da tarde e largava às 6 da manhã. Passou 2 semanas, tudo de boa. Só que eu, por ser um pouco sensitivo, senti a energia daquele lugar. Eu vou tentar descrever o que eu sentia. O lugar era muito gelado. Os funcionários pareciam que já chegavam esgotados de casa. E toda semana tinha briga. Entre as mulheres da produção ou com os homens que faziam as entregas. Eram brigas sem sentido nenhum. Quando passou um mês que eu já estava trabalhando à noite, o outro porteiro do dia, que já era um senhor, veio até mim me perguntar se estava tudo bem. Eu disse que sim. E ele ainda ficou me olhando, querendo saber mais alguma coisa, sabe? Bom, passou. Era dia 10 de setembro e eu me lembro bem da data porque era aniversário da minha mãe. Já era umas 4 horas da tarde. O meu serviço de porteiro era ficar em uma antessala observando todas as câmeras, pois à noite funcionavam 3 setores, cada setor trabalhava 20 funcionários. Mas voltando às câmeras aqui, eu estava lá tomando um café quando eu olho para a câmera da cozinha e vejo uma menina correndo em volta das mesas. Na hora eu meio que travei. Eu sabia que filha de funcionários não podia ser. Então fiquei ainda por uns 5 minutos ali vendo a menina andando por aquela enorme cozinha. Olhando bem na câmera, deu para ver que ela usava um vestido branco e seus cabelos eram meio desgrenhados. Eu travei de medo, mas não tinha jeito, eu tinha que ir até a cozinha verificar, né, para ver do que se tratava. E por que essa menina estava lá? Eu já fui descendo a rampa e pedindo a Deus misericórdia, porque eu sentia que aquilo não era desse mundo, não. Assim que eu entrei na cozinha, olhei em volta e nada. Cadê a menina? Quando eu escuto uma voz bem fininha, era assim: "Oi, moço, vem brincar comigo." Nem a pau, Juvenal.
Conforme ela repetia isso, a voz dela, que antes era fina, foi ficando grossa e meio agressiva. Eu já estava naquele momento chamando tudo quanto era santo e me tremendo todo, quando eu sinto um cheiro horrível de carne podre e sentia que alguém corria ao meu redor. Eu tentava rezar, mas não saía oração nenhuma. E eu pensei, eu vou voltar para o meu posto. E fui voltando de costas para a porta de saída. Quando eu abro a porta, gente do céu, a menina estava de pé ali em frente à porta, me olhando como se eu devesse alguma coisa a ela. Aí eu olhei mais de perto, né, e vi que ela vestia realmente um vestido branco, tipo todo rendado, e seus cabelos eram bem pretos, e os seus olhos, gente, que horror, eram totalmente pretos. Ela me olhava com um olhar de ódio, e ela fedia a carne podre. Então, eu já todo borrado de medo, gritei assim, vai-te embora, aqui não é seu lugar, em nome de Jesus Cristo, e me deixa passar. Depois dessas minhas palavras, ela deu uma gargalhada que parecia ser um homem rindo. E na minha frente, ela foi se desmanchando aos poucos, tipo em pequenas sombras que iam se espalhando no ar, e a menina sumiu. Eu já no meu posto rezei e fui contando as horas para o meu turno acabar. Quando deu meu horário, nem para trás eu olhei. Cheguei em casa, contei tudo para minha esposa e por volta das 2 da tarde eu voltei lá, já com a minha carteira em mãos. Contei ao dono e ele acreditou em mim. Aí ele me contou que ninguém parava lá de noite por causa dessa menina que assombra aquele lugar. Ele me pediu para ficar, ele quase implorou. E eu disse a ele, olha, seu Alberto, eu não sei a religião do senhor, mas procure ajuda o mais rápido possível, viu? Até mesmo por segurança dos seus funcionários aqui. E eu disse a ele, se não for alma penada, coisa boa não é. E lá ficou o seu Alberto parado, sem nenhuma reação. Estranho, né? Quanto ao porteiro do dia, já veio até mim, falando da tal menina que todos viam. E ele ainda me disse, ô rapaz, você até que aguentou bem? Eu nem dei muita conversa, não. Bom, eu não sei quem que falou aqui, mas ele falou, ô rapaz, você até que aguentou bem. Aí acho que ele tá falando que eu nem dei muita conversa. Na minha cabeça, eu não sei se realmente é um espírito ou um outro ser. Mas eis a pergunta, né? Por que o dono da firma não fez nada a respeito até hoje? E nem procurou ajuda? Para mim, aquele homem sabe muito bem do que se trata. Eu só sei o que eu vi e não tenho razões para mentir. E vai saber, né? Por que aquele espírito vaga naquela fábrica? Ainda mais em forma de uma criança? Deus me livre. Se eu fosse o dono, eu já tinha resolvido. Mas vai saber. Se ele já não sabe, não é mesmo? Enfim, um mistério que me marcou muito. Obrigada e que Deus abençoe. Beijos, fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Mas como assim? Ele já sabe, não quer fazer nada a respeito? Por quê? O que será? Meu compadre apanhou da desgraça. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com um compadre e amigo da família. Nessa época, a família dela morava e trabalhava numa fazenda no interior de Goiás. E esse compadre morava na fazenda vizinha. Diz que ele era uma pessoa muito boa, muito prestativa, era muito querido, mas vivia com o nome da desgraça na boca. Tudo que ele fosse fazer chamava pelo nome dela. Certo dia, esse compadre estava na casa dos pais dela e a mãe dela pediu para que ele passasse a noite lá, porque já era final de tarde e ela não queria que ele voltasse embora para casa dele tão tarde, no escuro,
naquela época, porque já era final de tarde e ela não queria que ele voltasse embora para casa sozinho naquele horário. E diz que naquela época estava escurecendo muito cedo. O compadre agradeceu a mãe dela, mas disse que ele ia voltar para casa sim. E ela insistiu para que ele ficasse. E mais uma vez ele recusou o convite e disse que ele ia voltar para casa, que não precisava se preocupar, porque a desgraça ia acompanhá-lo. Então, por volta das 5 da tarde, ele se despediu de todo mundo e foi embora. Pouco depois, quando eles estavam começando a servir o jantar, ela conta que a mãe dela deu um grito. Ela conta que correu para ver o que estava acontecendo e qual não foi a surpresa quando viu o compadre dela lá, pálido, com dificuldade para falar, para respirar, e ela notou que ele também estava ferido. Mas o que chamou a atenção dela foi que o olhar de pavor que ele estava. Ele olhava para todo mundo assim, como quem leva um susto muito grande. A mãe dela tentava acalmá-lo e pediu para que ela fosse na cozinha fazer uma água com açúcar para ele. Aí a mãe dela fez com que o compadre tomasse ali água com açúcar. E assim que ele se acalmou, é óbvio, a primeira coisa que todo mundo quis saber é o que aconteceu. Só que todas as tentativas deles de saberem o que aconteceu nos próximos dias foram em vão, porque ele ficou um mês sem falar nada. O compadre não conseguia pronunciar uma palavra durante um mês inteiro. Quando ele finalmente conseguiu falar, ele contou algo que diz que arrepia eles até hoje. Então ele contou que numa determinada parte da estrada, ele escutou um assovio e se virou para ver o que era. Nisso ele viu uma senhora muito idosa. Ela tinha cabelos brancos, desgrenhados assim, era alta, muito magra, quase esquelética. Roupa suja, tudo rasgada, nariz e dedos muito grandes, chegava a ser desproporcional. E em uma das mãos essa mulher carregava um chicote. Então aquela senhora disse para ele: "Me esperava? Eu vou com você." E à medida que aquela mulher se aproximava, ele sentia um arrepio, algo estranho, algo ruim que o fazia tremer inteiro. E quando ela se aproximou, ela disse: "Que bom que me esperou, pois eu tô aqui para fazer exatamente aquilo que você disse que eu ia fazer, te acompanhar." Nesse momento, ele, completamente estático, caiu de joelhos no chão. E foi exatamente nesse momento que aquela mulher começou a bater nele com chicote. E batia cada vez mais forte. E diz que o compadre só gritava, ele não conseguia reagir. E a mulher dizia para ele: "Levanta! Anda logo! Você me chama todos os dias, toda hora. Enquanto você não levantar daí, vai continuar apanhando, que é para aprender a nunca mais chamar meu nome. Levanta! Você não disse que eu te acompanharia até a sua casa? Pois eu agora tô aqui e vou te acompanhar até lá." Nesse momento, ele vendo que não tinha forças para se levantar, tomando chicotada daquele jeito, da desgraça, vendo que não tinha condição de se levantar, ele pediu ajuda a Deus. Aí ele conseguiu ficar de pé e saiu correndo. E enquanto corria, ele sentiu o chicote arder nas costas. Até que em determinado momento aquilo parou e ele percebeu que aquela velha tinha sumido. Isso explica o fato dele ter chegado na casa dos pais dela todo machucado. E depois que ele voltou a falar, ele nunca mais xingou esse nome ou disse qualquer outro palavrão. E ela termina dizendo aqui que fica a dica para as pessoas, que a nossa boca seja sempre bênção. E ela diz que na casa dela ela nunca permitiu que os filhos dela xingassem. Que é... Eu que dei o título, na verdade. O título que ela colocou aqui não é um título, na verdade. E aí ela vai contar várias aqui. Eu dei o nome de Minha Jornada Mística, porque ela vai contar aqui várias histórias. Ela separou por tópicos, como se fossem vários relatozinhos, que ela disse aqui que é para não cansar a gente. Mas vamos lá. Olá, Ana, delícia ter conhecido o canal e, é claro, você com sua naturalidade e doçura. Obrigada. Desde que assisti o primeiro programa, eu não parei mais. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe. Obrigada. Bem, mas vamos lá aos meus relatos. São muitos e eu até já escrevi sobre eles em meus livros pessoais, livros místicos que distribuo gratuitamente para quem tem interesse. Ok.
Vou começar pelo começo, explicando um pouco quem sou para que entendam depois os acontecimentos que se seguirão. Eu fui batizada e crismada em igreja católica. Fiz inclusive 2 anos de curso para a primeira comunhão, de tão encantada que era sobre o conhecimento bíblico. Conforme fui crescendo, meus pais e irmão, hoje já falecidos, seguiram o caminho espiritual da Umbanda e depois Candomblé. Eles recebiam entidades e tudo conforme manda o figurino, mas eu, apesar de ser simpatizante e gostar muito da doutrina, eu não segui. Inclusive porque na época meu namorado tinha muito medo e eu já o amava, tanto que me casei com ele. Muita coisa aconteceu no caminho e para não se tornar um texto cansativo, vou dividir por títulos. Então, a descoberta mística. Costumávamos eu, meu marido e meus 2 filhos, ainda pequeninos, passear aos domingos à tarde em um dos passeios preferidos. E um dos passeios preferidos era frequentar livrarias, daquelas grandes, sabe? Onde você pode pegar os livros, se sentar no chão e ler à vontade. Pelo menos em São Paulo podia. Na época eu me sentia vazia, sabe? Precisava de um caminho, uma forma de expressar minha fé em Deus. Mas por conta de eu não gostar de religião nenhuma, não sabia como proceder. Pois bem, nesse dia eu segui minha intuição. Eu já vinha fazendo isso há algum tempo. Entrei no corredor de livros místicos, fechei meus olhos e pedi aos céus uma direção. Assim que eu os abri, um livro me chamou. Ele ficava fora do alcance normal dos olhos. Quando se olha para frente, ele ficava fora do alcance normal dos olhos quando se olha para frente. O livro estava numa estante bem alta, mas como eu também sou alta, eu fui lá e peguei. Guia Essencial da Bruxa Solitária, por Scott Cunningham. Eu acho que eu tenho esse livro aqui. O nome do livro me encantou. Logo pensei que eu devesse ler, ao menos a introdução. Se eu não me engano, o livro tem cerca de 250 páginas, até um pouco mais. E sentada, quietinha, li em meia hora, pelo menos 100 páginas. Eu me envolvi tanto com a leitura que até me esqueci de vigiar meus filhos que estavam na sessão infantil. Claro que compramos o livro e eu terminei de ler naquela mesma noite, já com a decisão do que faria da minha vida. Faria meus votos e me tornaria oficialmente uma bruxa. Nunca em sã consciência eu havia pensado nisso, embora soubesse que bruxas de verruga no queixo e no narizes pontudos são apenas para filmes. Mas eu mesmo me tornando uma, me parecia surreal e ao mesmo tempo instigante. Conforme eu ia lendo o livro, conhecendo mais sobre a cultura Wicca, mais ia me convencendo que eu já era uma bruxa e não sabia. No livro é descrito como as mulheres celtas se comportavam, como celebravam as estações do ano, como respeitavam as pessoas, a natureza e os animais. Perfeito! Era disso que eu precisava. Estudei muito até a noite dos votos e o fiz sozinha, no quintal da minha casa, com meu marido supervisionando lá de dentro da sala. No caso de eu me apavorar e sair correndo. Era meio assustador, já que eu teria que ficar nua no meio de um círculo de folhas com flores, vela e incenso. Mas tudo correu bem. Mesmo assustada, fiz tudo certinho e no final da cerimônia eu deveria intuir um nome mágico. O nome pelo qual eu deveria ser reconhecida posteriormente quando quisesse invocar as forças do bem e do além. Eu não sabia que nome usar, nada me vinha à cabeça, e então eu fechei meus olhos, levantei meus braços para os céus e pedi a Deus que me ajudasse. No mesmo instante, me lembro como se fosse hoje, e até me arrepio de novo. Ai, que susto! Meu Deus, aí eu contando aqui. Ai, a porta bateu. E me arrepio, cadê? Me arrepio de novo. Ouvi
no pé do ouvido, bem baixinho, a voz de uma mulher dizendo... Eu não sei se eu vou falar se é o nome real dela. Tá, acho que não há problema em falar. Tá, eu ouvi... Ai, falo ou não falo? Vou falar fulana. Porque acho que ela não falou nada sobre trocar nomes, né? Tá, vou falar bruxa fulana. Então, a voz de uma mulher dizendo fulana. Sei lá, tá, fulana. Na hora eu sabia que esse seria o meu nome de bruxa. Eu não sei explicar, eu só senti como senti que aquele livro daquela tarde mudaria a minha vida. Já fiz meus votos há mais de 18 anos. Estou feliz da vida com tudo que venho aprendendo e agradeço inclusive os sustos no meio do caminho. Pratico magia branca, aquela com flores, incensos, orações e boas intenções. Jamais fiz ritual algum para conseguir algo ou alguém que já não fosse meu e não faço isso por ninguém. Respeito a vida com toda a sua grandeza e sabedoria e meu papel tem sido espalhar isso ao mundo. Essa, portanto, é minha cultura, não minha religião. Abri um portal, e agora? Minha primeira experiência mística foi assustadora. Embora eu já tivesse feito meus votos, é claro que eu não tinha experiência alguma, mas continuava estudando. Numa noite, depois que todos já haviam se deitado, eu me sentei na cama. Na época, o colchão ficava no chão por opção nossa. Achávamos mais gostoso dormir assim. Sentada, de pernas cruzadas e olhos fechados, fiquei ali por um bom tempo, esvaziando a mente, mentalizando forças supremas circundando o meu corpo. O sentia formigar e percebia que algo já estava acontecendo. Comecei então a ouvir pessoas e não sabia ao certo se vinha da rua. E por curiosidade eu interrompi a meditação e abri os olhos. Na parede que ficava logo ao lado da cama tinha uma estranha luz muito branca. Virei minha cabeça para a janela para saber se era reflexo vindo de fora, mas elas estavam fechadas. Nesse instante, eu parecia flutuar. Eu não tinha peso algum. Na luz havia o que parecia um túnel esférico e não muito longe de mim, cerca de apenas uns 5 metros. Eu podia perceber ferros cruzados como se fosse uma janela antiga. Através de seus vidros, eu via um certo movimento numa mesma direção, da esquerda para a direita, mas eram apenas manchas. Permaneci naquele meu estado de torpor por alguns minutos e só quando meus olhos se acostumaram com a luz é que eu pude perceber que eram pessoas, isso mesmo, diversas pessoas andando. Uma imagem linda, de paz e amor, e todos vestiam branco. Senti uma tranquilidade deliciosa, mas foi então que uma das pessoas parou na frente da janela e me olhou. Na hora eu entendi que tinha sido descoberta e que eu estava espiando e não tinha sido autorizada a fazer aquilo. A pessoa começou a andar dentro dessa passagem em minha direção e aí eu me apavorei. Gritei assustada e quando dei por mim, o meu marido estava sentado do meu lado me acalmando, dizendo que eu havia sonhado. Eu sei que não era sonho, eu nem tinha deitado. Demorei até fazer meditação de novo. Eu fui sendo preparada aos poucos para tudo mais que ainda estava por vir. Homens do além. Na garagem dessa mesma casa do relato do portal na parede, as luzes haviam se queimado. Era garagem aberta, não havia muros, pois a casa ficava num condomínio fechado. Numa noite eu entrei com o carro, desliguei o motor e peguei as sacolas para descer. Assim que eu desliguei os faróis, percebi silhuetas de 2 homens conversando bem de frente ao carro. Estranhei porque não se parecia com meu marido e ninguém que eu já tivesse visto. Acendi os faróis de novo para ver quem eram e eles não estavam mais lá.
Na hora eu pensei que estivesse ficando doida, tipo, tendo visões. Apaguei os faróis novamente e desci. E lá estavam eles de volta. Eram 2 senhores, um usava chapéu. Tinham silhuetas pequenas e magras. Um deles tinha uma perna apoiada numa pedra que não existia na garagem. Enquanto eu os observava nervosa, tentando entender, meu filho abriu a porta da sala porque havia escutado que eu estava chegando com o carro. E aí eles sumiram novamente. Eu saí correndo para dentro de casa, nem voltei para trancar a porta. Nunca soubemos quem eram esses senhores. De outra dimensão, será? Ele estava ali só conversando. Eu vi o meu anjo da guarda. De todas as experiências místicas que tive, esta, sem dúvida alguma, foi a melhor delas. Assim que amanheceu, eu ainda de pijama, sentei na cadeira em frente ao meu computador. Ele ainda estava desligado, mas já ia carregando o processador. Ele ainda estava desligado, mas já carregando o processador. Ao olhar para o monitor, que ficava do lado oposto de uma porta de vidro atrás de mim, vi nitidamente um enorme anjo adulto, com lindas asas brancas, meio entreabertas. Na hora eu até perdi o fôlego. Cheguei até a pensar que era apenas sugestão de formato devido ao reflexo do sol já despontando, mas não quis tirar meus olhos dele, com medo que sumisse. Olha, foi uma sensação maravilhosa de proteção e aconchego, e desejei que o computador nem ligasse, mas ele ligou e na mesma hora a imagem sumiu. Voltei meus olhos para o quintal, quem sabe eu ainda pudesse vê-lo novamente, mas não estava mais lá. Que legal! O tinhoso tentou me violentar. Da mesma forma que a imagem do anjo foi surpreendentemente linda e forte, esta nova experiência deixou marcas no meu íntimo que jamais serão esquecidas. Estava passando uma fase complicada no casamento, com brigas e desencontros. Numa noite, enquanto eu tentava dormir, mas sabia que nem de longe eu havia conseguido, senti um peso grande em cima de mim, como se muitas cobertas tivessem sido colocadas em meu peito. O quarto estava escuro, nada se podia ver, mas eu sentia que havia algo muito próximo de mim. Até hoje eu fico pensando que talvez tenha mesmo sido um pesadelo. Mas como alguém tem pesadelo sem dormir? Pois bem, assim que meus olhos se acostumaram com o escuro, eu vi nitidamente o coisa ruim deitado em cima de mim. Ele tentava segurar meus braços e eu, paralisada, não conseguia tirar as cobertas. Olhei fixamente nos seus olhos com um desprezo imenso e sem dizer nada. Mas dizendo com o pensamento, desejei que se fosse, que não era bem-vindo. Tudo aconteceu num pequeno lapso de tempo, mas me pareceu uma eternidade. Levantei e chorei muito, e mais uma vez o meu marido me acudiu. Muito provavelmente a fase ruim havia atraído coisa ruim também. Talvez eu mesma tenha sido a total culpada da sua presença, embora eu nunca o tenha chamado. A cabeça vivia me espionando. Muitos anos depois de todas as outras experiências que tive, já noutra cidade, noutra casa, eu ficava acordada durante as madrugadas, já que custo muito para ter sono. Me sento até hoje no mesmo sofá de antes, embora nunca mais eu a tenha visto. Me sento até hoje no mesmo sofá de antes, embora nunca mais eu a tenha visto. Quem? O quê? Enfim, desse sofá onde eu via a TV, tenho acesso a uma visão periférica da cozinha. Pois bem, várias foram as vezes que, enquanto eu assistia filmes, eu sentia a presença de alguém. Várias foram também as vezes que me levantava e andava pela sala e cozinha para saber se eu realmente estava sozinha. Voltava para o sofá com a certeza de que estava tudo em ordem. Mas momentos depois lá vinha ela, uma cabeça que me olhava da cozinha. Só conseguia vê-la de canto de olho, pois toda vez que eu me virava, ela já havia sumido.
Virou até piada de família. Quando se despediam de mim durante a noite, quando todos iriam se recolher para suas camas, dizendo: "Dá boa noite para sua amiga cabeça." Do nada, ela parou de aparecer e eu até hoje continuo sozinha nas madrugadas da vida, sem saber quem era aquela cabeça. Era meu irmão, tenho certeza. Não sei se a cabeça não, mas essa outra história. Quando eu ainda estava na 6ª série, eu saí da escola no meio do dia e vinha para casa. Ao atravessar uma grande avenida, eu vi meu irmão atravessando para o lado oposto e eu estranhei. Nessa hora, ele deveria estar em aula também, em outra escola. Logo pensei que ele estava cabulando aula. Era bem do seu feitio. Assim que eu cheguei do outro lado, sem mais correr o risco de ser atropelada, eu gritei seu nome várias vezes. Eu sabia que era ele, mas o danado fugiu que não me ouviu e segui adiante, determinada a chegar em casa e contar o que ele tinha feito aos meus pais. Eis que, para minha surpresa, assim que entrei na sala, ele estava lá. Não tinha saído de casa. Suas aulas haviam sido canceladas porque seu professor havia adoecido. Nunca entendi o que tinha acontecido. Só anos depois, quando aprendi sobre a tal Matrix, é que me dei conta de que vivi uma falha dela, onde universos paralelos se estreitam. Então você viveu mais de uma... É isso então, gente, é isso, né? Bom, próximo. Meu filho pequeno foi empurrado da escada. Quando um dos meus filhos estava em casa brincando, resolveu descer as escadas do sobrado para beber água. Eu sempre lhe dizia para tomar cuidado, porque não havia corrimão e ele ainda era pequeno. Numa manhã, enquanto eu cuidava das roupas na lavanderia, escutei um barulho e em seguida um choro. Corri desesperada para ver o que tinha acontecido e lá estava ele, caído no chão da sala. Entendi que ele havia caído, já esperava que um dia isso acontecesse, mas ele, com toda a sua ingenuidade, me disse na ocasião de que estava descendo devagarinho, inclusive de bundinha, em cada degrau, mas que quando chegou num determinado ponto, alguém o havia empurrado e então ele caiu. Choramos assustados, mas dando graças a Deus por não ter quebrado nenhuma perna e nem o pescoço, né? Há tempos, todos da família já havia percebido que em um dos degraus todo mundo tropeçava, quer seja subindo ou descendo. Era estranho isso. Afinal, todos pareciam iguais os degraus, ou pelo menos deveriam, né? Conversando com o antigo proprietário, descobrimos que uma criança havia morrido naquela casa por conta de uma queda na escada. Logo ligamos os pontos e entendemos que provavelmente era a sua presença presa e que com certeza ele havia tropeçado naquele mesmo degrau que nos intimidava. Solucionamos o ocorrido e resolvemos com muitas orações. Todos os dias, por meses, eu acendia uma vela branca no degrau e rezava por ele. Nunca mais houve acidentes. Gente... Minha mãe voltou do além. Minha mãe faleceu quando meu filho ainda era pequeno. Não teve muita chance de ficar com ele, mas sabíamos que adorava o netinho. Numa noite ouvimos ele conversando no quarto e, como às vezes era sonâmbulo, logo pensamos que era uma dessas noites difíceis. Assim que entramos no seu quarto, certos de que ele ainda estivesse deitado, o encontramos de pé, de frente à cortina fechada da janela. Ele não nos viu entrar e continuava balançando a cabeça como quem estava ouvindo alguém. Em seguida nos disse, inclusive, que estava conversando com a vovó. Embora assustados, ficamos felizes em saber que ela tenha podido vê-lo de novo. A despedida da minha sogra. Só quem já passou por diversas experiências surpreendentes e misteriosas é que realmente não duvida de mais nada. Minha sogra faleceu do dia para a noite. Teve um problema na cabeça, estourou alguns vasos e perdeu a consciência, vindo a falecer menos de uma semana depois. Não tivemos tempo de conversar, de nos despedir, nada. Fica sempre um vazio irreparável.
Passamos alguns dias e numa noite antes de adormecer, sempre eu que custo a dormir, vi no teto do nosso quarto uma silhueta estranha. Sabia que as luzes do corredor pregam peças, então, num primeiro instante, eu não dei muita importância. Mas o que aconteceu depois é que a silhueta foi se definindo e eu a observava sendo construída. De luzes disformes, de repente eu vi uma senhora de cabelos presos à moda antiga. Usava roupas antigas também e estava debruçada numa janela. Minha sogra não era tão velha assim e na hora nem pensei nela e nem nada. Só mesmo na minha fértil imaginação. Só que a intuição é a nossa melhor aliada e observando a imagem por alguns instantes, eu senti que era ela. Até acenou para mim e entendi naquele momento que tinha vindo se despedir de mim e do filho que tanto amava. Mensagem da minha mãe no muro. Minha mãe já faleceu há muitos anos, mas mãe é mãe. Sempre a sentimos presente em nossas vidas e a minha não é diferente. Converso com ela diariamente e seria bom se tivéssemos um canal direto para matar as saudades, mas infelizmente não há, só mora mesmo em nossos corações. Naquela tarde foi diferente. Eu estava muito triste e melancólica, sentindo intensamente a sua falta. Devido aos problemas diários para os quais não encontrava solução, recorri ao seu carinho, ao seu amor que sei jamais teria mudado. Pensava muito nela desde cedo, tentando encontrar uma forma de interagir, mas já sabendo que seria impossível. Antes de anoitecer, eu me sentei no jardim frontal do condomínio onde moro e, desolada, cabisbaixa, fiz uma oração. Queria ao menos me sentir mais próxima dela. Eu estava precisando do seu colo. Terminada a oração, ao me levantar de um tronco de árvore, avistei 2 palavras no muro de pedra que fazia divisa com a rua. E as palavras eram: saudades também. Não era escrito com tinta, parecia apenas um reflexo, mas estava lá, eu tenho certeza. Eu fiquei olhando para aquilo sem acreditar. Só poderia estar imaginando. Mas então peguei meu celular e fotografei para mostrar para minha família. Eu precisava que eles me dissessem que eu não estava doida. Quando entrei em casa e mostrei a foto, ninguém entendeu nada. Perguntei se eles viam algo escrito e disseram que não viam nada. Ainda cismada e teimosa, eu publiquei a foto na internet, sem explicar o que era, pedindo que se alguém visse algo escrito que comentasse. E para minha surpresa, e para minha imensa alegria do dia, eis que ninguém comentou. E para minha imensa alegria do dia, eis que alguém comentou. Eu estou lendo Saudades Também, é isso? Pensa em alguém feliz da vida por entender que ela ouviu o meu chamado e pôde me retornar. Infelizmente, eu perdi a foto com a queima do meu antigo computador, mas o fato realmente ocorreu, deixando em mim todas as certezas do mundo. É isso que tenho para contar. Alguns talvez acharão que são histórias inventadas, mas garanto que não. Não tenho intenção alguma de chamar atenção, só relatar as muitas experiências místicas que venho tendo ao longo dos anos, que, por sinal, têm sido valiosas. Beijo grande a todos, fulana. Bruxa fulana. Ok. Muito obrigada pela sua história, pelo seu relato. Gostamos muito de ouvir. Espero que vocês tenham gostado aí também. E quem sabe sirva para alguém, né? Um beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui. Olha lá. Boa noite, Ana e assombrados. Me chamo fulana, tenho 32 anos, moro em Caieiras, São Paulo. Esse é o segundo relato que envio, os nomes já estão todos trocados.
3 anos após o falecimento do meu avô, Marcelo, em junho de 2009, a minha avó Filomena teve vários problemas de saúde, não podia mais viver sozinha. Nessa época, a irmã da minha avó... eu falei o título? Minha tia-avó é uma Edith. Nessa época, a irmã da minha avó inventou que não estava bem de saúde, que também não poderia viver sozinha. E a minha avó, por pena, aceitou que a irmã dela viesse morar com ela. No mesmo dia que ela foi morar com a minha avó, a minha mãe conversou comigo e me explicou que a minha avó teria que tomar vários medicamentos em horários certos, todos os dias, e teve a ideia de eu ir também morar com a minha avó e a minha tia-avó. Essa minha tia-avó tinha alguns hábitos estranhos. Ela andava com uma boneca, sempre se vitimizava e usava algumas roupas e joias estranhas, algo que eu nunca vi. Usava algumas roupas e joias estranhas e eu nunca vi uma sinceridade nela. Não sei. Alguns meses foi passando e não demorou muito para essa minha tia-avó fazer intrigas e fofocas. E os desentendimentos entre nós três eram sempre constantes. É como se eu tivesse atrapalhado os planos dela. Até que um dia, após chegar da escola, a minha tia-avó, toda sorridente, me esperando, falando que fez um bolo para mim. O bolo é de cenoura com calda de chocolate, o meu bolo favorito. Só que nesse dia, por incrível que pareça, eu não senti vontade nenhuma de comer esse bolo. Essa minha tia-avó fez um drama, me xingou, falou que eu era uma ingrata, aonde já se viu rejeitar assim um bolo. Só faltou abrir minha boca e me fazer engolir o bolo. Falou com os meus pais que ela tinha feito esse bolo e eu estava fazendo essa desfeita com ela. Nossa, meus pais não entenderam. E por que meus pais não entenderam o porquê dela ter reagido assim? Só falaram que não iriam me obrigar a comer algo que eu não quero. Por fim, esse bolo acabou sendo jogado no lixo. 4 dias depois, a minha avó e a minha mãe foram na igreja evangélica. No meio do culto, Deus usou um irmão falando em línguas com a minha mãe. E ele disse assim: Deus deu um livramento de morte à sua filha. Foi feito um bolo para ela. Nesse bolo foi feita uma magia negra, e dentro desse bolo havia terra de cemitério. A oferenda que fizeram, se a sua filha tivesse comido, ela iria descer na sepultura. Deus tem uma obra na vida dela e não permitiu ela ter vontade de comer esse bolo. Detalhe, gente, esse irmão nunca havia visto a minha mãe e nem na região ele morava. Ele foi convidado para pregar na igreja nesse dia. A minha mãe e a minha avó ficaram abismadas. Após chegarem do culto, elas conversaram comigo e me pediram para não pegar nada da mão da minha tia-avó. Nesse mesmo dia, a minha tia-avó foi embora. Simplesmente pegou algumas coisas e sumiu. Alguns dias depois, quando fizemos faxina na casa, encontramos a boneca que ela não largava. Embaixo dela havia um papel branco com o nome completo da minha avó, um charuto, várias guias, inclusive um caderno onde ela planejava acabar com a minha avó. A intenção da minha tia-avó era dar os medicamentos errados para minha avó falecer e ficar com a casa da minha avó para ela. Porém, no dia que ela foi morar com a minha avó, essa minha tia não contava que eu ia morar lá para cuidar da minha avó também. Ai, que susto! E jogar todos os planos dela por terra. Por isso esse ódio que ela tem por mim, até os dias de hoje. Como sempre fiz o bem, Deus sempre me livrou e continua me livrando. Só peço a Deus que tenha misericórdia dela. Eu acredito que tudo que fizemos aqui na terra volta para nós mesmos.
A famosa lei do retorno. Se fizermos o bem, vamos colher o bem. Se fizermos o mal, vamos colher o mal. Ana, desculpe se o relato foi grande, se houve um erro de português, espero que esse relato seja escolhido. Adoro o canal Assombrado, não perco um ao vivo. Um abraço para você, Ana, Matheus e os pequenos. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, um beijo para você. Ui, ainda bem que você não comeu o bolo, hein? Ai, lá essas comidas, esses presentes, gente do céu. Gato, por que você tá mordendo? Eu tô aqui fazendo um carinho, dando um colo. E você vai me morder, vou te chamar de Edith. Tá coçando, Jóia? Vou chamar você de Edith se você me morder. Tadinha das Ediths. Tem Ediths boazinhas, gente. Seus nomes, não vá ter preconceito. Deixa eu só anotar. Anotei? Não, vou anotar aqui que eu contei. Bora pro próximo, que é este. Nunca ignore os seus sonhos. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulanix. Ai. O que é pronome para me identificarem de certa forma, visto que já enviei e vou enviar diversos relatos. Enfim, bora lá para os 2 relatos de hoje. 2? Ok. Se houver nomes, estão trocados. Primeiro relato. Primeiramente, eu quero informar que na minha adolescência eu pedi o dom de revelação e Deus me ouviu. Desde então, sempre tenho sonhos premonitórios. Já previ gravidez, respostas, brigas, traição e até mesmo a morte. Neste mês de setembro, numa noite qualquer, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava em um ônibus, desses de transporte público municipal. Estava na porta, pois estava cheio. Eu não estava sozinha. Estava com um homem. Foi quando a porta abriu. Com isso, caímos, rolamos muito e batemos a cabeça. Acordei, contei tudo para o meu namorado. Ele foi trabalhar dizendo para eu tomar cuidado e também para orar a Deus. Eu, como sempre, duvidando das minhas premonições, achei que não tinha nada a ver. Orei e deixei para lá. Na manhã seguinte, meu namorado, enquanto se arrumava para ir ao trabalho, olhou para mim, que estava deitada ainda, e disse: Viu, lembra do seu sonho, Fulanix? Ontem um homem caiu do ônibus porque ele estava na porta e ele bateu a cabeça e faleceu. Eu fiquei em silêncio, pois eu não dei crédito a esse sonho. Confesso que até senti culpa, remorso. Será que eu não deveria ter orado mais? Eu e minha cunhada procuramos na internet e realmente tinha uma notícia no jornal da região que comprovava isso. E o segundo relato é este. Esse segundo sonho, na verdade, aconteceu no começo do mês de outubro, numa segunda-feira. Estava eu, minha tia, meus primos, meu irmão e os meus pais em um quintal que eu desconheço no sonho. Era todo desigual, cheio de morros. Foi então que o meu irmão subiu em uma escada enorme dessas de eletricista, sentado no topo da mesma. Quando apareceu 2 crianças que giravam um pedaço de madeira, eles estavam indo em direção a essa escada. Tentei gritar, mas não deu tempo, e eles bateram no pé da escada e eu assisti o meu irmão cair. Eu vi o impacto e o som de ossos quebrando. O meu priminho, Renan, correu ao seu encontro. Guardem essa informação. Acordei assustada, orei muito pedindo livramento. Como a família estava reunida, orei por todos e pedi a Deus que se alguém tivesse que aprender algo, fosse de forma amorosa e não tão agressiva. No dia seguinte, eu liguei para minha mãe, avisei. Ela, sabendo do meu histórico de premonição, alertou todo mundo, avisando até os pais do meu primo Renan. Na quinta-feira, liguei novamente para minha mãe. Ela, toda preocupada, me contou que o meu primo se embebedou. Chegando ao ponto de quase não ficar nem de pé. Ele trabalha com transporte de alunos e depois do último expediente noturno decidiu beber. Mesmo com um estado decadente, ele entrou na perua, seguiu viagem, porém quando chegou perto da entrada de uma pedreira destinada à mineração com mais de 60 metros de profundidade,
Fora de si, ele confundiu a continuação da estrada com essa entrada. A perua despencou barranco abaixo, bateu diversas vezes. Na última batida, girou, enroscando a traseira numa pedra, impedindo que caísse pedreira abaixo. E pasmem, adivinha quem foi que acudiu esse meu primo? O pai do Renan, que estava fazendo hora extra. A parte de trás da perua deu perda total. Só a parte do motorista que ficou intacta. Eu só sei que eu agradeço a Deus por ter me ouvido e dessa vez eu, de certa forma, poder ter intercedido, né? E não ignorem os seus sonhos. Às vezes Deus não nos revela de forma tão clara para não nos assustar, porém Ele avisa. Obrigada por ler o meu relato, desculpa os erros, escrevi com o meu celular. Um beijo para você, muito obrigada. Tem bastante gente até, acredito, que tem sonhos premonitórios. E eles são muitas vezes desse jeito, tá vendo? O primo dela, é isso? Subindo numa escada, caindo lá de cima e não sei o quê. Só que era queda, né, de uma altura. E a presença do menino lá, né, do Renan, que foi lá ver o que estava acontecendo, só que no caso foi o pai desse menino que acudiu. Então, sabe, alguns elementos do sonho estão presentes ali, mas é muito doido, né? Ah, não, tá certo. Vamos lá, mais relatos. As duas grávidas. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana. Olá, assombrados. O meu nome é Fulana e hoje eu vou contar um relato que me aconteceu há um tempo atrás, quando eu era mais nova. Pode ficar despreocupada que se houver nomes estão todos trocados. Vamos lá. Eu era uma menina que desde nova sempre via muitas coisas. Toda a minha infância foi assim. Eu morava com os meus pais, avós e irmãos lá no Nordeste. Tinha uma irmã que era da parte de pai, a Letícia, que morava em outro bairro, não tão longe do meu. Nós nos víamos raramente e éramos bem próximas e apegadas uma à outra. Saíamos todas as vezes que ela vinha para casa, eu acho. Eu gostava bastante. Eu, como uma boa irmã, escondia até os seus segredos que me... Eu, como uma boa irmã, escondia até os seus segredos que ela me contava ou que eu acabava encontrando em seu celular. Guarde essa informação. Próximo à minha casa morava uma garota, a Sabrina, conhecida da gente. Guarde essa informação também. A Letícia também era amiga da Sabrina. Saíamos sempre nós três. Ficávamos até altas horas na frente de casa conversando. Numa certa noite eu tive um sonho. Não iguais aos outros. Ele era um pouco estranho. Na verdade, ele era muito real. Nele eu vi a minha irmã, da parte de pai, grávida, andando pela casa. Já estava com barrigão. Eu fiquei tão surpresa. Ela nem namorava. Como podia vir a acontecer isso? Mas eu sabia que ela tinha uns namoradinhos, né? Quem não sabia eram os outros. E todos ficaram surpresos. No final desse sonho, eu fui junto com ela ao hospital. Olha lá quem me aparece com o menino nos braços, a nossa amiga Sabrina. Eu fiquei muito chocada, até porque foi tudo muito rápido. Não surpresa, pois ela só vivia com vários meninos, né? Não era de se espantar tanto uma gravidez para ela. Bom, os detalhes desse sonho eu não me recordo muito bem. Eu era muito nova, né? Bom, mas continuando. Na manhã seguinte, eu fui direto contar esse sonho para minha mãe. Fui contar esse sonho para minha mãe e para todo mundo, acho. Contei para Sabrina do sonho na mesma manhã. Ela ficou espantada, muito espantada mesmo. A Letícia nem reagiu muito. Coitada, nem namorava, nem tinha condições disso acontecer. Mas os meses foram se passando e esse sonho já tinha sido até esquecido.
E adivinha quem apareceu grávida? A nossa amiga Sabrina. E logo em seguida, a minha irmã, Letícia, começou a namorar, engravidou e se casou. A Sabrina, infelizmente, acabou engravidando de algum rolo que não chegou a se tornar um relacionamento. Ela teve o seu bebê e mais um acerto ela teve o seu bebê e mais um acerto do meu sonho, pois era um menino. Assim como no sonho ela viu a Sabrina carregando um menino. Era um menino muito lindo, assim como no sonho. Após todo esse acontecimento, eu não tive mais sonhos como esses. Me disseram que quando a gente vê, a gente não pode contar para ninguém sobre eles. E eu, inocentemente, contei para todo mundo. Não sei se um dia eu vou ter novamente visões como essas. A minha avó tem muitos avisos em sonhos. E sonhos também... E sonhos também, acho que iguais a esse que eu tive. Ela sempre contou. Ela sempre contou e fazia disso um alerta para aqueles que ela sonhava. Eu acho que ela está querendo dizer aqui que dizem que não é para contar, mas a avó dela sempre contou como um alerta. Já eu não sei se eu terei mais esses sonhos. O que vocês acham disso? É verdade que não pode estar contando sobre o sonho e por isso eu não tive mais um sonho como esse? Aqui finalizo o relato. Muito obrigada por ler. Um beijo da fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Eu particularmente acho besteira esse negócio de que não pode contar o sonho e tal. Eu acho que não tem nada a ver, não. Mas olha só que interessante, né? Ela ter sonhado com as duas moças grávidas, a outra carregando um menino, e há um tempo depois isso realmente acontecer. Foi ou não foi uma premonição, um aviso, né? Alguma coisa do tipo. Beijinhos aqui. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.